Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 11, 28 a 30. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Sempre tendo Jesus como centro de nossos vídeos, de nossas lições, enfim, da nossa fé, seguindo o princípio apostólico. Lembre-se lá de Atos 2:41. Logo após o primeiro batismo da igreja, que foi um grande batismo, naquele dia foram batizadas quase 3.000 pessoas e logo em seguida o registro: e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. E nós procuramos seguir esta rota em nosso ensino, mostrando como os apóstolos pregavam, como eles ensinavam, mostrando a ênfase que eles davam às doutrinas aprendidas do grande mestre, do Senhor Jesus Cristo. E nas últimas lições, o ponto enfático é o batismo em nome de Jesus. Mas, visto que a gente já aprendeu que o batismo não é apenas uma fórmula litúrgica, não é um ritualismo apenas, mas ele traz em seu significado o compromisso para que sigamos de modo prático, de modo literal, as práticas, ou seja, as pisadas do Senhor Jesus Cristo. Então, hoje a gente entra em um texto, a gente começa a analisar um texto especial. Filipenses 2, verso 5 a 11, quando a gente vê, olha o verso primeiro, a gente nota que o apóstolo estava tratando de problemas internos daquela igreja, sabe? Quando se fala em problemas internos de uma igreja, na maioria dos casos são aquelas encrenquinhas, aquelas contendas, desavenças. Infelizmente, o meio cristão, o meio religioso, apesar das múltiplas bênçãos, das coisas maravilhosas que tem, mas, infelizmente, tem muita arenga, muita contenda, muitas disputas sobre cargos, contendas sobre vários pontos fracos que, infelizmente, o ser humano tem. E o alvo de Jesus, ao nos salvar,
não é simplesmente nos levar para o céu, não. Aliás, eu até ouvi uma vez, certo irmão disse para mim: pastor, a vida cristã é tão difícil que seria bom que quando a gente se convertesse e logo Jesus levasse a gente. Parece uma brincadeira, né? Engraçado. Isso seria uma vida cristã. Pensar assim é um pensamento até certo ponto covarde. E temos que aprender que os primeiros passos, a entrega da nossa vida a Jesus, o batismo nas águas, enfim, estes que são os primeiros passos, não significa que nós já alcançamos tudo, que a gente fica perfeito, que a gente vira anjo assim que entra para a igreja. Em realidade, Deus começa em nós uma vida, um tratamento, um processo de santificação. E então, esta igreja, a igreja de Filipos, como toda igreja hoje, tinha esse tipo de probleminhas. E aí, entre todas as exortações, eu destaco hoje o fato de Paulo dizer que ele queria que os irmãos ali tivesse o mesmo pensamento, isto é, ele estava falando de fraternidade, ele estava falando de união. Aí então ele chega no verso 5, aí ele começa a tratar de algo profundo, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha, nós somos ensinados a imitar mesmo o nosso Mestre, o nosso Salvador, Senhor e Deus. Parece difícil, né? Tendo o mesmo sentimento, mas que sentimento que Paulo vai mostrar? Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Sabe o que quer dizer? Subsistindo em forma de Deus, ele está mostrando que Jesus era Deus desde a eternidade. Na eternidade, que não tem princípio nem fim, Jesus já era Deus. E então ele manteve a sua divindade. Aquilo que era tão questionado, ainda é questionado hoje por heréticos querendo negar a divindade e a humanidade de Jesus. Tem que aprender. A gente começa a aprender neste verso, subsistindo em forma de Deus. Ele sabia, ele tinha aquele homem, Jesus, tinha perfeita convicção que ele era Deus. Ele manteve esta postura de divindade. Mas o ensino de Paulo aqui é que
Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Isto é, ele manteve uma posição de humildade. Ele não gozou, ele não assumiu os seus direitos logo, antes da hora. Ele sabia do propósito, o seu propósito era salvar o homem. Então, ele teve o próprio Deus. Não faça divisão entre Deus e Jesus, não, pois se trata de uma mesma pessoa, mas nos seus ensinos, na sua pregação, na sua vida, na sua postura, ele teve que ter uma postura de homem, corpo e sangue, porque chegaria, como chegou o momento, que ele daria a sua vida por nós. Mas a lição de hoje é esta, a lição neste vídeo, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, mas não teve por usurpação o ser igual a Deus. Jesus, aleluia, aleluia ao teu nome. Tu és o nosso Mestre, o nosso Salvador, Senhor e Deus. Dá-nos graça para seguir o teu exemplo, para ter aquele mesmo sentimento, reconhecer o nosso lugar, a nossa posição no teu reino e ser realmente uma testemunha de ti, hoje e sempre. Amém e amém.